Abramos as nossas Bíblias em João 10. Verso 10 está tão gostoso, meu irmão, se terminasse agora. Mas tudo bem, Jeová Jirê. Jeová Jirê. Alaxoricando alabás. João, capítulo 10, verso 10. Senhor te abençoe. Que na sua casa nunca falta água, mas que tenha abundância. Se eu te ajudar, vai. Nos diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa, a vida em abundância. Amados, eu demorei tanto tempo para compreender isso, para entender isso. Eu fui criado num berço evangélico. Disciplinado e doutrinado dentro da palavra de Deus. Na casa de Deus, eu aprendi música. O meu primeiro professor de música chama-se Isaías Siciliano, pastor. Ele é italiano, músico, maestro. E ele juntou assim uma turma de meninos da igreja. Entre aqueles meninos estava eu, magrinho, da canelinha fina, dessa corzinha que você está vendo, misturado com café, né? Leite com café. É bom, né? Misturado com café, né? Leite com café. É bom, né? Pergunta a mamãe. E ali, ele foi nos dando teoria musical e tal. Chegou na época de aproveitarmos, né, e sabermos qual seria o instrumento que nos identificava. Ele foi pelos meus lábios. E o meu primeiro instrumento foi saxofone. Depois, bombardino, bombardão. E ele olhou, passou um dia a mão nos meus lábios, cheio de calo de tanto treinar. Ele disse: Salomão, você tem um jeito para trompete. Eu falei: meu Deus, eu estou com 3 embocaduras. Tá bom, pastor. E ele ralou meu bico naquele trompete, né, naquele bocal. E daí então começamos a tocar. E quando nós começamos a ficar bom no negócio, formou-se uma orquestra na igreja. Ele disse: agora eu vou enviar os melhores para a escola de música Vilas Lobos. E entre os melhores estava lá o Neguinho. Chegando lá na escola de música Vilas Lobos, a coisa foi ficando assim incrementada, boa mesmo. E aí foi aparecendo os amigos, como Luiz Eirão, a cantora Alcione, Jorge Ben, conhecido como Jorge Benjó, e Timaya, que o nome verdadeiro é Sebastião. E aquela turma olhando para mim disse: Saloma, cara. Aí eu falei: Saloma, meu nome é Saloma. Ah, Saloma, cara, Saloma. Tá legal, tá legal. Neguinho, tu é bom demais, cara. Tu é crente? Eu falei: que isso? Crente. Isso é coisa para velho, para gente sem cultura. E aquilo foram várias vezes, meses, e foi crescendo dentro de mim. E eu me afastei da casa de Deus, eu já não queria ir mais para a igreja. E dentro de pouco eu já estava tocando numa banda chamada Saveiro. Depois fui para uma outra chamada Copa 7. Da Copa 7, a banda do Zé Pretinho, conhecida como banda de Jorge Benjó, o Jorge Ben. E a última, a Vitória Regi com Timaya. Só que quando eu cheguei na Vitória Regi, eu já era totalmente dependente químico. Usuário de cocaína, heroína, LSD. Mas, amados, minha mãe, líder de oração. Meu pai não era cristão, mas delegado de polícia.
E eu chegava em casa tão dopado, mas tão doidão, como diz o carioca, que de uma campainha eu via 10. E eu ficava assim, não é possível. A mamãe é um barato. Pra que 10 campainhas? E eu tentava acertar as 10 e não conseguia. Aí sabe o que eu fazia? Chutava a porta e esmurrava. Vai! Abre aí, vai! Bum, bum. E sabe o que ela fazia? Abria a portinhola assim do corredor e gritava: calma, profeta! Mamãe já vai, ministro do Evangelho! Aí você vê que mamãe era daquelas crentes jamais do glória. Foi logo assim que começou essa história de renovação no Brasil e tal, e tal. E mamãe embarcou. E os vizinhos que ouviam minha mãe falar assim, alto gritando. O povo da rua ouvia aquele escândalo meu e da mamãe também. E chegou o filho da crente. Aí os crentes da rua, Jesus, misericórdia, tua serva não vigia. O filho dela é o pior da rua e ela diz que ele é profeta, ministro do Evangelho. Mas mãe, pai, isso é fé. Fé. Mamãe acreditou nas palavras que o Senhor vinha ministrando ao seu coração e muitas das vezes usava os seus profetas. Seus filhos serão ministro do meu Evangelho. E eu era o pior. O Samuel, que hoje é pastor, era o melhorzinho. Ele simplesmente, quando ele estava a fim de ganhar um dinheirinho a mais, ele chegava na boca de fumo e dizia assim, ó, que lá no Rio, se você fizer assim, ó, traficante sai voado, quer dizer, sujou. Passou, viveu por lá, sabe, né? Pastora de lá, sujou. A galera. Aí ele fazia isso, ó. E a turma corria e deixava tudo. Ele ia, catava tudo, levava para casa. Dias depois ele voltava e vendia para a galera. Não roubou, enrolou. Amados, e mamãe sabia dessas coisas e orava. Mas o Salomão cada dia pior, pior. Mas mamãe não cessava de orar. Querida, quer vitória? Ora. Ora. Porque a palavra revelada, profética, para a sua casa, para a minha casa é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Ore a choriana labás. Amados, um belo dia, eu vou para a cidade de Ilhéus fazer um show com a banda Vitória Regis. E lá no hotel, na cidade de Ilhéus, Bahia, eu estava assim muito inquieto, muito angustiado, deprimido, já havia cheirado todas. E recebi a visita de uma amiga que chegou lá e disse: Saloma, você está tão feio, neguinho, o que está acontecendo? Eu quero morrer. Não dá mais, eu quero morrer. Não, neguinho, eu vou te levar aqui numa cidade vizinha, chamada Cruz das Almas. Procura aí no mapa que você acha, na Bahia. Agora tu imagina o que tem lá em Cruz das Almas. Parecia um shopping, meu irmão, de centro espírita. Mas macumba para tudo quanto é lado. Eu não tenho nada contra, né? Um barulhinho até que é legal, né? Né? Mas, amados, quando eu cheguei lá, naquele centro espírita, desculpa você, que talvez você seja da Curimba, né? Como é conhecido lá no Rio de Janeiro. Mas eu costumo dizer que se macumba fosse boa, o nome não seria macumba, seria boa cumba. Mas é verdade. Uma das coisas que eu já fico distante de lá, porque lá chama o cara de cavalo. É lá, o bicho se incorpora e diz: meu cavalo, Muzufi, cavalo. Agora imagina a irmã bonita como essa virar égua lá. Se tem um cavalo, tem a égua. Eu acho isso humilhante, meu irmão. Eu prefiro ser de Jesus, meu irmão. Aqui eu sou chamado de embaixador do rei. Aqui eu sou chamado de filhinho. Aqui eu sou chamado de príncipe, sacerdote.
céu! Aleluia! Glória! Glória! É Jesus! Alaxarabachuriana alabá. Oh, queridos! Chegando lá na sessão, aí a colega, Saloma, presta atenção. Eu falei, tá legal. Aí o bicho incorporado no corpo de uma mulher e de um homem que se dizia ser pai e mãe de santo, olhou para mim e disse, mas o filho está carregado. E jogando aquela fumaçada, eu já não gostei muito daquilo. E eu falo, desembucha logo, cara. Fala o que você está vendo. Fala. Eu quero um boi. Eu falei, o que, meu menino? Eu olhei para a cara da colega. Ela, calma, Saloma. Eu quero 10 caixas de cerveja. Eu falei, que é isso? Uma caixa de charuto cubano. E se entortava todo. E mais, $252. Não queriam o nosso dinheirinho. Não. Falei, o quê? Você quer fazer festa às minhas custas? Vai roubar, cara. Aí ele olhou para mim e disse, eu te quebro. Eu falei, brother, se tu levantar daí, te enfia a mão. E mandaram tomar um tal banho de jabô, que eu não sabia o que era isso. Fui criado na igreja. Praticamente. Aí começaram a me jogar aquela erva, né? Aquele chá de erva, como diz o carioca, fedida, meu irmão. O negócio fede mais do que o pecado de Adão, cara. Falei, que isso? Aí eu cheguei para a colega e disse, eu vou ficar assim? Saloma, isso é para abrir os caminhos. Eu falei, só se for das varejeiras. Saloma não fala assim com o santo. Eu falei, ele é um porco. Aí me levaram de novo fedendo, né, pro terreiro. Você quer fazer festa às minhas custas? Vai roubar, cara. Aí ele olhou para mim e disse, eu te quebro. Eu falei, brother, se tu levantar daí, te enfia a mão. E mandaram tomar um tal banho de jabô, que eu não sabia o que era isso. Fui criado na igreja. Praticamente. Aí começaram a me jogar aquela erva, né? Aquele chá de erva, como diz o carioca, fedida, meu irmão. O negócio fede mais do que o pecado de Adão, cara. Falei, que isso? Aí eu cheguei para a colega e disse, eu vou ficar assim? Saloma, isso é para abrir os caminhos. Eu falei, só se for das varejeiras. Saloma não fala assim com o santo. Eu falei, ele é um porco. Aí me levaram de novo fedendo, né, pro terreiro. E aí o bicho chegou e disse, E jogou mais uma fumaçada para cá, para lá. Fala logo, cara. Ele, eu te quebro. Eu falei, rapaz, não veio aqui para apanhar não, eu te pego. E ele estava com um pedaço de pau desse tamanho assim, pintado de preto. Na ponta estava talhada assim, uma cabeça de um idoso, de um velho. Até bem talhado, né? As barbas pintadas de branco, o cabelo. Que eles chamam aquilo de preto velho. O diabo é desgraçado. Além de mentiroso. Pai da miséria. Também é racista. Pai do racismo, meu irmão. Que isso? Tem algum racista aqui? Jesus vai transformar hoje. Queridos, ele pega aquele pedaço de pau e pá na minha canela. Começou a sangrar, pastorzão. Eu falei, o quê? Peguei ele pela gravata e fui assim, ó. E pá! Naquela época a gente brincava de capoeira, né? Deu com a cara na parede e desmaiou. A mãe que se dizia ser mãe de santo veio também, eu peguei ela pelo cabelo e Tinha um Jorjão desse tamanho montado no cavalo, foi ele com o cavalo e tudo. E eles começaram a gritar, segura esse crioulo, esse negro é louco. E o pau comeu dentro do centro, meu irmão. Apanhei a beça, bati também. Não tinha Deus. Amados, a colega me tirou dali do centro, brigando comigo. Isso não se faz, Saloma. Isso não se faz. Você bateu no santo. Eu falei, eu não. Quem começou foi ele. Deus levou.
Chegando lá no hotel, ela contou pro pessoal da banda: Saloma, colé, negão, que vergonha. Bateu no santo. Falei: eu não. Ele que começou, meu irmão, aí, ó. Deus levou. Amados, a colega foi embora. Aí eu inquieto, mais ainda do que antes. Olha aí, não está na hora do show, vou dar um rolé. Aí os colegas: não, Saloma, tu não está em condições não, cara. Aí cheirei mais 6 papéis de cocaína e fui andar, e o resto da banda veio atrás, né? Vai atrás do Saloma, que o Saloma já quebrou o centro. Ó, o Saloma não está legal não. Tem uma mocinha da Assembleia de Deus, não só uma, mas vários, lá em Ilhéus fazendo evangelismo, e me deu um folheto. Aí quando ela vai me dar um folheto, ela tirou da minha mão, passa para o outro, eu fiquei sem, e foi dando folheto para todos os integrantes da banda. E o meu? Falei: garota, e o meu? Ela: você já é servo de Deus, Jesus tem em você, seja um escolhido. Baiano é uma bênção. Não é, querido? Tem algum baiano aí? Tem? Se tem, levante a mão. Baiano ou baiana? Não tem? Não tem baiano? Tá. Carioca, tem algum carioca? Ah, rapaz, ó. Vamos celebrar. Amados, eu peguei o folhetim. Vou lá nessa igreja para ver qual é. E os colegas: Saloma, pelo amor de Deus, cara, ó, tu já fez bagunça lá no centro. Na igreja não, cara. Falei: não, cara, eu sei, cara, eu já fui crente, eu sei, ficar na minha. Mas no centro não ficou, não, calma. Aí vou para a igreja, né? Aí sentei lá no último, uma igreja grande mesmo. Sentei lá atrás no último banco. Eu e os colegas, né? Só que o pessoal anotaram os nomes e levaram para frente para o pastor. Aí começou: fulano de tal, igreja tal. Rapaz, temos aqui do Rio de Janeiro, olha, Melquisedeque, Salomão, Marcos, só nome de cristão. Aí a gente, e eu já vendo assim 12 pastores, né? Já tinha cheirado. Tá, sentamos, saudado com bem-vindo, amém, tá, sentamos. Daí a pouco começou as oportunidades lá na Blenha, né? Assembleia de Deus, mamãe é de lá, né? Deixou eu avisar que a mamãe é de lá para ficar legal. Depois ela já viu. Aí, vamos ouvir o coral, vamos ouvir o grupo da fé, o quarteto, vamos ouvir o dueto. Agora vamos ouvir aqui. Vamos ouvir um dos jovens do Rio de Janeiro. Aí os colegas: e Saloma? Será que a gente? Não, rapaz, ele não é maluco, nós não somos crentes. Aí o colega: mas você tem cara de pastor, neguinho. Todo mundo na banda dizia: você tem cara de pastor. Aí eu falei: não, vai ficar frio. Aí ele cata o papel: vamos ouvir o jovem Salomão dos Santos. Eu falei: os colegas é tu, neguinho. Só tem um Salomão dos Santos aqui. Eu falei: não, rapaz, ele não é maluco. Cadê o Salomão do Rio de Janeiro? Aí eu lá atrás: vem, moço, vem contar o que Jesus tem feito por você. Catuguei: pastor doidinho. Aí eu lá: eu não sou crente não, pastor. Ele: o quê? Eu não sou crente. E o povo: vai lá. Aí vai eu lá na frente: pastor, eu não sou crente. Ele: o quê? Menina, eu vejo em você a glória de Deus. Traz um pastor, viu? Traz um menino. Eu falei: eu sou um cheirador, sou maluco, sou doido. Tu vai voltar aqui? Eu falei: nunca. Saí de porta fora, ele disse: tu vai voltar. Eu falei: o senhor é doido. Já voltei diversas vezes, meu irmão. Deus é demais, é tremendo, é fiel. Alaxoricanda labás. Glória a Jesus. Queridos, chegando no hotel, me preparei, todo angustiado e tal. Fomos fazer o show, passamos uma temporada na Bahia e retornamos para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, vamos fazer um show no Canecão do Rio. E no meio do show, o mano cantando a música Vale Tudo, e nós tínhamos um arranjo que nós tínhamos criado só de naipe, né? Só de metal, e a gente, né? Sinceramente, nós somos cristãos, meu irmão. Mas aí,
banda igual aquela Vitória Regia, Edmota tenta, mas era boa, meu irmão. Os caras tocavam. Agora o pessoal está desgostoso. Agora está desgostoso. Bum, 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 estou maluco. Bum, 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 estou caduco. Que isso? Aí vem aquelas coisas horríveis. Vou subindo lá o morro da matriz. Vou falar com uma neguinha que eu sou juiz. Eu tô maluco. Que isso? A música da Vata Sora parece até tribo de índio. Isso é quando o refrão não vem assim, poxa, desclassificando a mulher. Não quero nem falar, deixa pra lá. Mas, amados, no meio do show, uma voz. Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Todo mundo tocando, eu falei, quê? Quem está me chamando pelo meu nome? Falei, não, eu estou doidão, já cheirei todo. É mais uma das minhas alucinações. A segunda vez a voz, Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. Falei, não, estou ouvindo sim. Meu. Aí, eu quebrei as coisas do bicho lá na Bahia, agora ele vai atazanar a minha ideia aqui no Rio de Janeiro. Aí a voz falou a terceira vez, Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. Falei, não, estou ouvindo sim, não é alucinação não. Aí eu olhei para aquele teto negro do canecão e falei assim, qual é, meu irmão? Aí, tu pediu, não vou dar nada. O trompete nessa e os colegas da banda olhando, o Salomão tá doidão, tá falando com nada. E Timai era grosso, meu irmão já veio ele se aproximando, para me dar uma bronca. Eu, qual é, meu? Tu pediu, não dei nada, cara. Quebrei, tá quebrado. Qual o teu nome? Qual é a sua entidade? E aquela voz, meu irmão, do nada respondeu, eu sou Jesus, teu Salvador. Eu comecei a chorar e Timai chegou e disse, qual é, meu irmão? O que tá pegando, cara? Tá a fim de me quebrar, meu irmão? Quer bagunçar o show? Tá doidão, né, cara? Tá doidão? Eu falei, tô, cara, cheirei, mas tô lúcido, meu irmão. Tô lúcido. O que tá pegando, neguinho? Falei, Jesus falou comigo, cara. Jesus... Salomão, tu tá doidão, cara. Jesus não tá aqui não, cara. Tu acha que Jesus vai andar com gente igual a gente, meu irmão? Tu tá aloprado, cara. Falei, aí, meu irmão, ele falou comigo. No camarim a gente igual a gente, meu irmão. Tu tá aloprado, cara. Falei, aí, meu irmão, ele falou comigo. No camarim a gente conversa. Tá legal. Chegou lá no camarim, tô eu limpando o trompete e tal. Salomão, que negócio é esse, cara, de Jesus, cara, aqui? Jesus não tá aqui não, cara. Tu acha que Jesus vai andar com gente igual a gente? Falei, não sei, meu irmão, mas ele falou comigo aí. É meu último show. A partir de hoje, eu vou tocar só para Jesus, estou fora. Neguinho, e as mulheres, cara? E a grana? Fica para vocês. Tchau. Cheguei em casa naquela madrugada, uma madrugada diferente das outras. Eu tinha cheirado, sim. Estava lúcido, nem tanto. Mas consegui abrir a porta sozinho. E quando eu abri a porta, que eu entrei no meu quarto, quem estava de joelhinho dobrado, na beira do meu leito, com uma muda de roupa estendida e a mãozinha ali, ó, ministrando sobre a minha vida, mamãe. E mamãe chorava. Senhor, Samuel chegou. Que deu Salomão? Ô Senhor, tu disseste que tem uma obra na vida desse filho. Senhor, eu amo meu filho, mas Senhor, ele é o mais difícil. E tu disseste que vai fazer a obra, Senhor. Tem misericórdia do meu filho. Eu abracei mamãe e disse, mãe, esse foi o meu último show. A partir de hoje, eu vou tocar só para Jesus. Aí tu imagina o que a Bleia fez? Ô, glória, você quer Deus!
Mãe, os vizinhos, mãe, é madrugada lá. Eu tenho alguma coisa a ver com vizinho? Vizinho não paga meu imposto. Ela é daquelas bleias de uma boca. Se ela tivesse aqui, meu irmão, ela além dela dar um glória desse tamanho, faz... sapateia, meu irmão, para lá e para cá. Meu querido, eu falei, mãe, eu preciso que a senhora tenha um pouquinho de paciência comigo. Eu vou puxar o meu último samba enredo na Unido de Vila Isabel. E depois eu vou ser só de Jesus. Ah, meu filho, deixa esse negócio de carnaval para lá. Vem para Jesus agora. Mãe, eu dei minha palavra com a escola. Eu vou desfilar. Tá bem. E eu vou orar com as minhas parceirinhas. Vamos entrar num jejum, num propósito. Tu vai ver o que Deus vai fazer contigo. Vai, tá bem, mãe. Manos, chegou o primeiro dia de carnaval. Estou eu lá na Marquês de Sapucaí. Concentrando, né? Fazendo exercício com a voz e tal. Cheirando também. Tomando alguma coisinha. E de repente a voz. Salomão, eu estou aqui. Eu te amo. Tu és meu. Falei, não acredito. Aqui não. Não, aqui não. E aquele montão de mulheres passistas, né? Pelada, meu irmão. Que escola de samba, né? Tem muito nudismo. E a maioria das peladas, né? Estava ali enquanto eu exercitar elas lá rebolando. É só Deus sabe. Eu falei, não acredito. Um montão de mulher pelada, tu está aqui, eu não acredito. E comecei a chorar. E a voz falou a segunda vez e eu chorando. Martim da Vila olha para mim e diz, ai, Saloma, qual é, neguinho? Meu último carnaval, cara. É? Vai para a Europa ou vai praticar um suicídio? Eu falei, eu vou ser crente. Ele, cruz, credo, tá doidão, né, meu irmão? Aí chega o Lilico, passista nota 10 da Mangueira. Ele diz, aí, Saloma, minha Mangueira já desfilou. Eu vou esperar a sua vila, porque depois tem um gadinho ali pra gente sair uns brotinhos. Aí chamou 4 meninas, chega mais, menina. E as garotas vieram, né? Aí eu olhei pra ele e falei, tô fora, mano. Quê? Ah, Saloma. Que? Você? Ah, tu é o pior da turma, cara. Tô fora, meu irmão. Neguinho, o que está acontecendo? E eu chorando. É meu último carnaval, cara. A partir desse carnaval, eu vou dedicar minha vida a Jesus. Ele disse, tá doidão, né, neguinho? Cheirou toda, né? Eu falei, mas estou lúcido. E vou ver você lá também. Aí ele disse, nunca! Hoje, ele é o pastor William da Igreja Batista Ebenezer, na Mangueira. Aí. É assim que Jesus faz, meu irmão. Aleluia! É por aí, cristão. Glória! É restauração neles. É vida nova em Cristo para eles. Aleluia! Xarabachuriana labás. Glória a Jesus, queridos. Um mover assim gostoso, em plena avenida. Glória a Jesus, queridos. Um mover assim gostoso, em plena avenida. Quando uma repórter de uma grande emissora do país chega para mim e diz, Saloma, dá uma palhinha do que você vai fazer na avenida. E eu chorando, ela, tadinho, o puxador está tão emocionado, a vila está uma coisa linda. E eu chorando. Quando eu consegui falar, eu disse, Glória, esse é meu último carnaval. A partir de hoje, eu vou dedicar a minha vida a Jesus. Ela olhou para o cameraman e disse, não liga não, porque a vila está linda e o puxador está tão emocionado, já não fala mais coisa com coisa. Mas o apóstolo Paulo já afirmava que para os carnais isso é loucura, mas para os espirituais isto é poder de Deus. Amados, na avenida eu dou o grito de guerra da escola e nunca dei um grito daquele tão bonito, né? Que na época eu fazia assim, segura a vila. Alô, Unido de Vila Isabel! Segura! Chora, cavaco! Agora não, meu irmão.
Carnaval nós estamos no Rio trabalhando. E lá você vai encontrar vários blocos evangélicos. É, bispo? É. Cara de leão. Videira verdadeira. Eu sou de Cristo. Então agora eu faço assim, ó. Alô, unido de Jesus Cristo! Chegou a hora! Dá glória a Deus! Amados, terminando aquele desfile, eu fui para casa, madrugada, e quem estava lá de joelhinho orando? Mamãe. Mamãe não desistia nunca. Ela é uma cristã, e aquilo que o Senhor falar para ela, ela guarda no seu coraçãozinho e não desiste nunca. Eu falei, mãe, já lá se foi o primeiro dia. E ali o segundo e o terceiro vai ser uma bênção. Aí veio o segundo, fazer show no Scala, no Asa Branca. E o terceiro eu teria que ir para o Petisco da Vila, na 28 de setembro, Vila Isabel. Aí eu resolvi passar na casa de uma menina que a gente tinha um caso. Uma hora eu morava mesmo com ela, tinha casa. Aí eu aprontava, ela me botava para fora. Aí eu conseguia convencer de novo, ela me recebia. Aí eu aprontava, ela me botava para fora. Você tem uma ideia? Eu usava uma aliança de noivo e era com essa e com essa em Vila Isabel e com uma outra lá na Cidade de Deus em Jacarepaguá. A pastora conhece o lugar. Amados, uma e a outra falava, filhinho, por que você não bota o meu nome na aliança? Nós somos noivos, vamos casar. Vamos, filha, mas se botar o nome dá azar. Só Jesus, né, mano? E o endereço de casa? Eu não dava o endereço de casa. Eu dava o endereço da igreja da mamãe, que a mamãe passa o dia na igreja. Aí as meninas chegavam lá, principalmente domingo, né? Domingo à noite eu quero ver sua mãe. Tá, o endereço é esse. Rua Lins de Vasconcelos, 394. Chegava lá, já parava com uma Assembleia de Deus. Aqui mora alguma Dona Aparecida? Sim, Dona Aparecida, tá. Aí chegava, eu sou, pra mamãe, eu sou namorada do seu filho. Ela, Deus te abençoe, minha filha. Fica à vontade. Daí a pouco a recepcionista, Jesus, tem misericórdia da tua serva. Daí a pouco a recepcionista, Jesus, tem misericórdia da tua serva. Porque chegava outra, eu sou a namorada do filho da Dona Aparecida, a menina, Jesus. Tá bem, eu vou falar com ela. Aguarda um momentinho. Dona Aparecida, chegou outra dizendo que é a namorada dele. Manda vir para cá, minha filha. Aí sentava, a outra do outro lado. Eu sou namorada do Salomão, a outra. Pera lá! Opa, vocês estão dentro da casa de Deus? Meu irmão, o pau quase comia dentro da igreja. Que tortura para a mamãe. Mas, queridos, foi passando o tempo, a época, e o Senhor falando para minha mãe, eu vou usá-lo, ele será ministro do meu evangelho. Amados, no terceiro dia de carnaval, eu chego na casa dessa menina, e quando chego lá, ela atende, você já me falaram tudo, você estava, não, eu estava orando com a minha mãe, você, carioca é brabo, meu irmão, vá ouvindo, eu creio que as mulheres do Paraná não, né, tem tudo carinha de anjo. Mas ela abriu a porta, pastor, eu entrei, tomei um tapão no ouvido. Ela era mulata Sargentelli, passista da escola. E aquilo ficou assim, ó, zum. Quantos aqui já tomou um tapinha assim no ouvido? Ninguém se identifica. Cadê? Apareceu um corajoso. Eu sei que tem mais. Amados, eu entrei na sala assim, ó. Ela saiu e fechou a porta. Meu irmão, toma-lhe vassourada e voa a jarra. E mulher sem Deus é gata, meu irmão. Morde e arranha. Graças a Deus que depois que se converte, deixa de ser gato e vira ovelha. Graças a Deus. Meu amado,
Mas olha, a nega me mordeu, me arranhou, e a mãe dela gritou lá na cozinha: Rose, segura esse negro! Eu já botei uma panela d'água para ferver, para pelar esse negro! Aí imagina o que eu fiz? A porta trancada, pulei a janela e por aqui, ó. Não tinha outro jeito. E ali acabou tudo. Amados, e eu vou lá pro petisco da vila, né? Terceiro dia de carnaval. Triste. Passo numa farmácia, trêmulo, aborrecido. E o farmacêutico vem me atender gentilmente. Falou: olha, eu vou te dar um diazepam, você vai ficar calminho. Aí me deu e eu acalmei mesmo. Aí ele falou assim: olha, você pode ir, mas garoto, você tem cara de drogado. Eu falei: eu não, chefe, eu não. Olha aqui, menino, se tu tomar alguma coisa alcoolizante ou usar qualquer tipo de droga, você vai morrer. Aí, não, chefe, eu não faço isso não. E fui pro petisco. Chegando lá, um dos colegas olhou para mim e disse: qual é essa, Loma? Que cara é essa, mané? De sexta-feira 13. Já sabe quem é? Bezerra. Eu falei: cara, fizeram uma fofoca lá com a minha nega, disseram que eu estava com outra, é mentira, tá rolando com a minha mãe. Rolê, mané, você? Ah, quanta outra, tem que apanhar de perna de 3, malandro. Aí, toma umazinha. Aí eu tomei uma, 2, cheirei umas papeladas de cocaína, tomei uma aplicação de LSD na veia, na metade aquilo dentro de mim fez assim, ó, tum. E eu caí ao chão, com a boca espumando e me debatendo, e parecia ser aquilo epilepsia. E me levaram para o hospital, para o pronto-socorro. Chegando lá, epilepsia. Mas não era epilepsia. Era a minha 17ª overdose. E o que a junta médica fez? Aplicou na minha veia diazepam. Aí, meu irmão, o quadro clínico complicou. Vamos transferir ele daqui, não tem jeito. Aí me levaram para o hospital do Andaraí. Chegando lá no Andaraí, outro erro, glicose em minha veia. E eu em coma, os colegas aí desaparecem, e entrou a minha melhor amiga abaixo de Deus, que agora tenho outra grande amiga, que é minha esposa amada, no qual eu a amo muito, pastora Andréia Reis dos Santos. Casei com uma negona, meu irmão. Descendente alemã, já viu, né? Lá em casa é meio-dia e meia-noite, né? Aí Deus nos deu 2 filhas. A Samará, que é branquinha, mas do cabelo sarará criale. Samara, agora não, agora tem esses produtos aí, né? Para a negrada, né? Alegrar o coração da negrada. Agora tem esses produtos que deixam o cabelinho do neguinho boi lambeu, meu irmão. Legal. Hoje você vai ver crioula assim, ó. Amados, foi uma coisa assim tremenda. Que a segunda filha nasceu negona, mas do cabelo europeu. Só Deus. Ele agradou os 2 lados. Por isso, quando você casa, quando faz esses casamentinhos assim, engraçadinho, branco com preto, é assim. Alguém tem que puxar alguém. Olha, amados, foi um negócio tão tremendo que mamãe lá no hospital. O médico chega para minha mãe e diz assim: Dona Aparecida, a senhora... sim. O seu filho tentou um suicídio. Tá bem. E se ele amanhecer a quarta-feira de cinza, nós iremos transferir para um outro hospital. A mamãe diz: pode preparar os documentos, doutor. Meu filho não vai morrer, não. Mas ele está em coma. Eu sei, doutor. Mas a palavra de Deus afirma: se credes, verás a glória de Deus. E eu creio. Esse filho é filho da promessa. Ele será um ministro do evangelho. Não aconteceu ainda. Aí o médico olhou para ela e disse: a senhora é Bíblia? Sabe o que ela responde? De Gênesis a Apocalipse. A mamãe é muito engraçada. Queridos, ele está bem, dona. Vocês crentes, quando se irmam com uma coisa, e foi embora. Amanheceu a quarta-feira de cinza, vem ele com a boleta e tal. Vamos transferir o seu filho, dona. Tá bem, meu filho. Aí me leva para um hospital chamado Pedro Ernesto. E queridos, logo que ela chega no pronto atendimento,
Vem um enfermeiro chamado Isaac, presbítero e parceiro de oração da mamãe. Quando vê a mamãe, ele diz: irmã Aparecida, a senhora por aqui, ô glória! Ela é vaso, toda a prova, varão. Esse aí, meu filho. Irmã, é aquele que o senhor tem falado? É, vaso, é aquele. Irmã, ele está em coma. Eu sei, varão. É o senhor amassando barro para fazer um forte vaso. CTI. Chega lá, examina daqui, examina dali e tal, e tal, e tal. Esse garoto tentou suicídio. Tem jeito não. Você conhece ele, o enfermeiro? Não, ele não, a mãe dele. Então, olha, ele não passa de 24 horas. Aí vem o enfermeiro na frente e o médico atrás. Digamos que a senhora é a dona Aparecida. Irmã Aparecida, a senhora é mulher de Deus. Desembucha, presbítero. Qual é o problema? Não, irmã, que segundo os laudos médicos, né, Salomão tentou um suicídio lá. E ele não passa de 24 horas. Sabe o que ela fez? Pegou o dedão, apontou para o nariz do presbítero. Você é o presbítero. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Já pensou tu falar isso para o teu presbítero? Irmão Isaac, eu admiro você que já ouviu o Senhor falar tantas vezes com relação à vida desse filho. Agora vem você com essa mensagem do diabo para me desanimar, irmão. Não, irmão, não quero saber de laudo médico. Aí o médico empurra o presbítero enfermeiro e diz: olha aqui, dona, eu sou o médico que estou no caso. Eu estudei para isso. E eu estou dizendo para a senhora que o seu filho não passa de 24 horas. O senhor também tem que nascer de novo, doutor. Tu não conhece o Deus que eu sirvo. Olha aqui, doutor, o meu Redentor vive. E se crede, verás a glória de Deus. E eu creio, doutor. Aí ele: a senhora é crente, dona? Sou. Vocês crentes, ó, são tudo quando cima com uma coisa. E amado, ela chega para o médico e diz: olha, doutor, faz tudo o que a medicina manda. Vou pro joelho. E foi embora. Fazendo bico pro presbítero. Chegou em casa, sabe como é que é cristão, né, meu irmão? Crente pede. E começou, liga para um, liga para outro, para pastor que era muito conhecida, liga para as rádios evangélicas, naquela época, Rádio Copacabana, Rádio Boas Novas, e liga. E só pedindo, né? Tá bem. E parecia que quanto mais orava, mas eu piorava. Amados, eu tive ali no hospital uma cirrose, uma hepatite, uma pancreatite, uma úlcera no duodeno, uma infecção. Ih, meu amado, foi uma festa. Passei por 3 cirurgias. Eu lembro que uma certa madrugada eu já havia saído do estado inconsciente para consciente. E estava lá o enfermeiro, né? Isaac. Chorando e orando de madrugada. Eu só vivia de UTI, CTI, UTI. E eu todo entubado querendo falar. Ele: calma, você já é de Jesus. Você só tentou um suicídio. Querendo falar, ele: calma. E meu amado, ali eu comecei a sentir dores. Parecia que a dor começava na planta dos meus pés e correspondia no alto da minha cabeça. E foi uma coisa assim tão terrível, que eu comecei a fazer voto ao Senhor. Senhor, se tu me tirar dessa, eu prometo, eu vou te servir. Para onde o Senhor me mandar, eu irei. O que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Mas não deixa eu morrer, não. Olha, eu prometo, aonde o Senhor me mandar. Paguei um preço por isso, meu irmão. Quando fui pastor no Jacarezinho. Jesus. Fui assumir a igreja batista do Jacarezinho, era um barraco. Sério, mano. Cada buraco na porta, né? Favela calma, né? O pessoal só atira de AR-15.
Meu Jesus, que preço, mas eu não fiz o voto? Para onde o Senhor me mandar, eu irei. Por exemplo, estou aqui nas minhas férias. Mas fazer o quê? Eu prometi. Vou fazer a sua obra, até nas férias, né? Queridos, e dor. Tinha dia que eu mordia travesseiro, coxa, o que tivesse. Me amarrava na cama, que eu me debatia muito. Um belo dia, eu fazendo meus votos e minhas dores, me chega um médico com um grupo de acadêmico lá no CTI, olha para o doutor Mori, que era um médico que cuidava de mim, e disse: Mori, esse paciente não tem mais jeito não, assim mesmo. Mori, tem que dar espaço aqui para aqueles que têm jeito. Isso aí vai morrer mesmo. Quando eu vi isso, eu comecei a debater e pedir a Deus: não, Deus, eu sou muito jovem, eu não posso morrer não. Você pode ter 100 anos de idade, né, mesmo? Falar que vai morrer, tu diz que é jovem. Né? Aí vem você ver coroinha, né, bem, vai morrer, tá amarrado. Queridos, e eu sou jovem, Senhor não, não, olha, eu prometo, eu vou te servir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas não deixa eu morrer não. E amados, me levaram então para a enfermaria 3, leito 9, para me morrer lá. Ora, amados, eu passei dias e noites ali terrível, principalmente à noite. Meu querido pastor Raulison, merece até um aplauso, acertei. Ô, glória! Aleluia! Queridos, foi uma coisa assim tão tremenda, glória a Jesus, que todos ali naquela enfermaria morria, principalmente à noite. Morria 2 da minha direita, daqui a pouco morria um da esquerda, e eu ficava, o próximo sou eu. Aí entrava em desespero: não, Deus, não deixa não, eu vou te servir, eu prometo, eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser, não deixa eu morrer não. Um belo domingo, me chega lá, na enfermaria para me visitar, um jovem chamado Janires, do Conjunto Rebanhão do Rio. E Janires chegou, Janires era muito engraçado, meio black, magrelo, lembra, pastor? O botão da camisa dele terminava aqui, aquele peito seco. Mas era um evangelista, meu irmão, um ganhador de almas. E chegou na beira do meu leito: aí, meu irmão, eu vi sua mãe pedindo oração, tal, eu vim aqui, em nome de Jesus, por ela. Aí, cara, estou te dizendo que tu não vai morrer não, meu irmão. Jesus tem uma obra na tua vida, tá me entendendo, cara? Então o ministério é com drogados, pessoal considerado irrecuperável para a sociedade, tá entendendo? Aí, meu nome é Janires, mas o nome daquele que vai te curar é Jesus. Tchau! E eu fiquei assim, que crente maluco. Fala de Jesus para mim e vai embora. E quando ele passa na portaria do hospital, quem estava lá? Querendo entrar, e os seguranças não queriam deixá-la entrar. Mamãe, que é isso? Ela tinha direito, dia de visita. Mãe do paciente, só porque ela foi. Ela, o pastor dela e a equipe dela de oração. 40 pessoas, o que é que tem? Deus mandou. Jesus, queridos, foi uma coisa assim, tão tremenda, aleluia, oh glória, que eu comecei a falar com Deus. Obrigado, irmã, a senhora que está me dando lenço, eu esqueci de trazer o meu. Que Deus te abençoe, que na sua casa nunca falte lenço, que tenha lenço em abundância. Aleluia. Queridos, foi uma coisa assim tão tremenda, que eu estava ali chorando de dor, e alguns pacientes, num estado melhor do que eu, tentando me consolar. E de repente, uma confusão na porta do hospital: chama a polícia. Aí veio um camburão, com o sargento comandando, não era o Jefferson. Ai, vou prender todo mundo. Vocês estão aqui para bagunçar? E mamãe levantou e disse: não, meu filho, nós estamos aqui em nome de Jesus, o Senhor nos mandou aqui. Nós não fazemos isso não. Olha aqui, dona, a senhora está abusando das autoridades. Eu, meu filho, eu estou acima daquele, ó, olha, acima do seu comando. Eu estou no nome daquele que está lá, Jesus. E eu vou entrar com meu pastor e minha equipe, sim.
Quando ele foi dar ordem de prisão, ela levantou a mão e o pastor, que é igualzinho, levantou também. E mais as 40 e começaram a ministrar. Aquietam, aquietam, aquietam em nome de Jesus. E fizeram assim. E eles ficaram assim, ó. Aí, mamãe, agora nós vamos entrar. Amados, que deu autoridade para segurar, não tinha. Mamãe entrou marchando e o pastor também, e as 40, meu irmão, invadiram. Mas invadiram a enfermaria. E eu estou ouvindo um negócio assim. E comecei a ouvir glória, aleluia, esse barulho. Tu já pensou 42, meu irmão? No terceiro andar de um hospital, só Jesus. João, tua mãe assim, a minha é. Amados, daí a pouco, um japonesinho que estava do meu lado, bem melhor que eu, disse: Salomão, tu tá ouvindo, cara? Aham. Tua mãe invadiu o hospital, irmão. Mamãe. E eles foram de leito em leito, orando e ungindo, Jesus curando, a glória de Deus descendo ali na enfermaria. Chegaram junto a mim, oraram, ungiram, e eu não fiquei curado. Todos foram, menos eu. E eu chorando, e o pastor Isaías: calma, meu filho, você já é de Jesus, calma, você já é de Jesus. Queridos, eles foram embora. E mamãe, folgadinha de Jesus, olhou para mim e disse: mamãe vai, mas os anjos ficam. Tu vai ver o que o Senhor vai fazer contigo hoje. E bateu o pé e foi. Ai, meu Deus, na hora que ela assistisse. Aleluia, Jesus é lindo, querido. Diga assim: Jesus é lindo. Diga de novo: Jesus é lindo. Ele é lindo. Alaxoricana labás. Lindo, diga. Diga de novo: Jesus é lindo. Ele é lindo. Alaxoricana labás. Mamãe foi embora. Quando a mamãe vai saindo, o doutor Mori chega para ela e diz: Dona Aparecida, eu quero falar com a senhora. Por favor, doutor. Quero dizer para a senhora, sei que a senhora tem a sua crença, tem a sua fé, cada um na sua, mas eu vim aqui para dizer para a senhora que o seu filho, Salomão, não passa de 48 horas. Sabe o que ela fez? Oh, glória, isso é que é Deus! O médico olhou e disse: eu estou dizendo que seu filho não passa de 48 horas e a senhora faz festinha. Ela: meses atrás o senhor mesmo falou que ele não passava de 24 horas e ele já viveu até hoje. Doutor, o meu Redentor vive, doutor. Já sei, dona. Já vem a senhora: se credes, verás a glória de Deus. Está vendo? O senhor já aprendeu. Doutor, vamos fazer um negócio. Tu professa a tua fé em quem? Ó, irmãos, foi ela, né? Eu não, mas eu vou repetir. Ele: eu sou espírita. Logo vi, doutor. O teu Deus é um desgraçado, miserável, matador. Mas o meu Deus é o Senhor que dá vida e dá em abundância. E o meu filho vai ser curado, doutor. Vai sair daqui vivo, doutor. Aleluia! Glória! Aleluia! Isso é fé, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o médico olhou assim para ela e disse: Dona Aparecida, a senhora é doidinha, a senhora não tá... Já entendi, doutor. Vamos fazer um negócio. Se o meu filho descer à sepultura com esse mal, eu aceito o teu Deus. Mas se ele sair daqui vivo, o senhor vai aceitar o meu Deus. Ele: negócio fechado, Dona Aparecida, vai morrer mesmo. Ela: tu vai ver, doutor, não está fazendo negócio comigo não. Ele foi embora. Está fazendo negócio comigo não, é com meu Deus. Ó, faz tudo que a ciência manda. Vou pro joelho. Queridos, naquele mesmo dia, depois de algumas horas, eu comecei a sentir um calor, e um fogo, e um calor. E eu esqueci que eu não levantava mais da cama, fazendo um tratamento de quimioterapia.
canceroso, fraquinho, magrinho. Eu tenho 78 metros, pesava 38 quilos, osso e pele. Ah, amado. A barriga recém-costurada, né, por causa da última cirurgia. Eu, deitado assim, faço isso, zoom, e giro. Quando eu faço assim, os pontos arrebentaram de alto a baixo. Daqui a pouco você vai ver. Queridos, eu comecei a gritar e a chorar. E o enfermeiro Isaac veio me atender, chamou o médico de plantão, o que mamãe havia desafiado, doutor Muri. E me levaram correndo às pressas para o centro cirúrgico. E lá o Isaac começou a falar de Jesus. Eu já comecei a perder a visão, já não enxergava mais direito. Ouvindo a voz dele longe, ele disse: Salomão, se você ainda me ouve, pisca os olhos 3 vezes. Eu pisquei. E ele começou a falar de Jesus, eu não tinha força nas mãos mais. Ele disse: Salomão, se você ainda me ouve e quer aceitar Jesus, pisca os olhos mais 3 vezes. E eu aceitei Jesus piscando os olhos 3 vezes. Amados, foi uma coisa assim tão tremenda, que naquele momento, depois deles lutarem, eu não resisti e vim falecer na mesa de cirurgia. Você sabe como é a morte? Em mim, a experiência que eu vivi, ela veio como se fosse uma onda de uma água gelada. E aquilo veio subindo no meu corpo. Por onde aquilo foi passando, ia me anestesiando, eu perdia o domínio, o controle do corpo. E foi uma coisa assim tão tremenda, quando cruzou a minha cabeça, ficou um sono, uma sonolência forte. E eu não queria dormir, mas aquilo era mais forte do que eu. Quando eu me entreguei, algo me sugou para fora. E eu me vejo agora deitado naquela mesa cirúrgica de aço inoxidável. Eu falei: o quê? Eu 2 vezes? Que isso? Vi e ouvi quando a junta médica disse: já era. Doutor Muri declara: perdemos ele. E o enfermeiro: doutor, ele morreu? Isaac, nós sabíamos que isso ia acontecer, mas a crente, a mãe dele é doida, é fanática. Nós sabíamos disso. Morreu. E eu ouvindo, falei: não, eu não estou morto não, queria falar com um, com o outro, ninguém me via, ninguém me ouvia, ninguém me sentia. E eu deitei ali em cima do meu corpo, falei: Deus, não, morte não, Deus, não, morte não. E comecei a chorar, e comecei a gritar, e nada me trazia de volta. E eu fiquei em pé olhando meu corpo ali deitado, e eu morri muito feio, meu irmão, assim, ó. Da próxima vez, né, eu vou soltar um sorriso. Aí, né, pastor Raul, vai lá, de repente até para fazer o funeral. Aí ele: mas ele parece que está dormindo. Eu vou fazer assim. Queridos, foi uma coisa assim, tão tremenda, que eu vi quando aquele teto de concreto armado abriu-se como se uma cortina. E entrou ali um carro que brilhava como o sol. E para junto a mim, a porta se abre. Eu vejo como uma perna longa sai para fora, com um calçado que eu nunca vi igual. E eu olhei assim, e ficou em pé diante de mim um homenzarrão de mais de 2 metros de altura, que eu olhava assim, todo de branco, um branco que eu nunca vi igual. Uma faixa dourada na cintura, uma espada inflamejante na mão, de fogo, né? A pele dele era como se você olhasse à noite o céu azul e visse a lua. Era assim a pele dele. Os olhos como 2 bolas de fogo, o cabelo cacheado, dourado. Parecia latão, ao mesmo tempo aquilo parecia fogo. E eu fiquei olhando assim. E ele me disse: Salomão, o mestre mandou-me apanhar você e eu vou levá-lo. Quando ele terminou de declarar isto, por detrás dele surgiu mais 5 seres de branco. Mas não era o mesmo tom, era encardido. E eles tinham assim um aspecto de pessoas rudes, perversas. E cada um tinha uma espada manchada de sangue na mão e gritava: não, o Salomão é nosso. E começou a me acusar das mentiras que eu pregava para as namoradas.
dos abortos que infelizmente eu levava as parceiras que eu engravidava para fazer, e outras coisas mais que eu não gosto de falar, que não vale a pena, coisa que uma pessoa que não tem temor a Deus faz. Queridos, foi uma coisa assim, tão terrível para mim, que eu pensei, eu faço tudo isso que eles estão falando, vou para o inferno. E eu falei, Deus, não, inferno não, Senhor Jesus, eu te aceitei. Inferno não. Quando eles terminaram de fazer a última acusação, aquele ser gigantesco, todo de branco, reluzente, aponta aquela espada maravilhosa para os 5 e diz: não toqueis no Salomão. Momentos antes dele passar pela morte, ele aceitou, meu Deus, eu vou levá-lo. Não toque nele. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Isso aqui é Deus, meu irmão. Você imagina, brother Alisson. Poxa, agora eu quero falar toda hora. Você imagina, brother Alisson. Poxa, agora eu quero falar toda hora que aprendi. Se um anjo faz um estrago desse, imagina um exército. Aí ele me botou dentro daquele carro. Que poltrona, João. Sentei ali. Aí olhei no painel. Seja bem-vindo, estava escrito. E a letra se movia, parecia que tinha vida. Agora, meu irmão, veja bem. O carro não tem volante. Não tem chave de ignição. Não tem câmbio de marcha. Não tem acelerador. Não tem freio. Não tem embreagem. Isso que é tecnologia, meu irmão, avançada. Queridos, as portas se fecharam sozinhas. E o carro deu partida numa velocidade. E eu olhei para ele e disse: quem é você? Já sei. Se não é Deus, é Jesus. E ele sorridentemente olhou para mim e disse: eu não sou o meu rei, mas sou um dos integrantes do exército de Deus. A minha missão em espécie é recolher todos aqueles que partem em Cristo Jesus. Mas a missão em espécie daqueles que em terra lhe acusavam é recolher todos aqueles que partem sem Jesus. Qual é o seu nome? Ele me disse: bênção de abençoador, de abençoado. Eu, né? Menino criado na escola batista. Família. Que? Não, na Bíblia não tem. Ele olhou para mim e disse: Salomão, o meu Deus que é o teu Deus, não deixou no livro sagrado, registrado, o nome de todos os seres existentes na glória, mas somente subsídio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu morri? Ele disse: não. Quem está em Cristo não morre, mas passa da morte para a vida. Allah choriquei essa. Oh, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quem está em Cristo não morre, passa da morte para a vida. Está me levando para onde? Para o paraíso. Lugar de descanso. Como é lá? Tu verás. Quem quer falar comigo? O mestre. Nisso que nós estamos conversando, eu olho para mim e falei: ué, não. Como é que essa roupa veio parar em mim? Eu estava vestindo a mesma roupagem dele, só não tinha o cinturão dourado e a espada, mas o cabelo era o mesmo. Finalmente, né? Todo cacheado e dourado, meu irmão. E eu fiz assim, peguei o cabelo e... meu cabelo não é mais o mesmo. Ele disse: você agora é um dos nossos. Não que eu me arrependa desse, mas o de lá é diferente de qualquer tipo de cabelo que você já viu aqui. Não existe igual. E eu fiquei assim. Falei: olha, eu não sou mais eu. A palma da minha mão era como se fosse um espelho. Eu vi o meu rosto e era como o dele. Falei: eu não sou mais eu.
Eu não sou mais eu. Ele disse, você agora é um dos nossos. E eu passo a mão no cabelo, porque, irmãos, eu sempre falo para os colegas, alguns amigos, né? Que eu nasci para ser assim avivado, né? Como diz aí o ditado, pentecostal, por causa do meu cabelo. É sério, mano. Do lado eu pentio com uma escovinha, né? Eu sou um crioulo vaidoso. Escovinha. E em cima, né? Porque eu estou deixando, né? Ele vai virar dentro em breve um aeroporto, vai ficar quadradão, coisa de crioulo. Cada vez que eu chego em Ponta Grossa, eu estou de um jeito, né? Cabelinho enroladinho, barbudinho, cavanhaque. Dessa vez eu estou bem crente, né? Cabelo, né? Graças a Deus. Os irmãos não se espantam, né? Mas, amado, sabe por quê? Eu passo a escovinha, com do pastor Raul, isso não acontece isso. Mas o meu passa a escovinha diz assim, glória, glória, glória. Eita, cabelo, não é duro, é bom. O pente é a mesma coisa. Mas lá, meu irmão, é um cabelo reluzente, dourado como ouro, uma coisa que eu nunca vi. E de repente o carro para, e ele estende a mão para me sair, já do outro lado, como ele fez, eu não sei. E eu saio. E piso naquele chão macio que olho, ouro puro, ouro puro. Falei, o quê? Eu pisando em ouro? E ele me disse, aqui as ruas são assim. Avistei à minha esquerda um rio de água cristalina e aquela água saltava, pulava e glorificava a Deus. E à minha direita um coral de milhares de anjos, que eu declarava, que eu insistia a ser anjos. Eu não via nem o início, nem o fim, uma orquestra que tocava divinamente. E eu disse para ele, benção, um coral de anjos. Ele me disse, não. O coral de anjos não está nesse setor. Esse coral é o coral daqueles que em terra louvaram, adoraram e venceram em nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Oh glória! Isso aqui é Deus, meu irmão. Um dia você vai para aquele coral, eu também irei para aquele coral, aleluia, e o louvor vai rolar direto, sem parar, aleluia, glória a ti, Senhor Jesus. Amados, foi uma coisa tão tremenda, aleluia. Eu falei para ele, então eu vou para aquele coral, eu sou músico. Ele disse, não chegou a sua hora. Aleluia. Eu comecei a perceber que havia conhecidos meus ali. Eu sabia que um dos pastores meus estava ali, que havia falecido. Eu sabia que a minha avó estava ali, que havia falecido. Mas eu não sabia identificar quem era. E aquele coro, e aquela coisa linda. E eu pensei comigo, vou mergulhar nesse rio. Um rio, meu irmão, que a água salta, parece pedra preciosa, parece cristal, e a água salta e glorifica a Deus. Eu falei, o quê? Água que fala, água que pula. Ele me disse, essa água é o mover do Espírito de Deus, é a água da vida. E para onde vai esse aguaceiro? Ele disse, para a terra. Eu falei, não, pera lá, na terra não tem dessa água. Ele me disse, o meu Deus, que é o teu Deus, Salomão, está enchendo a terra desta água. Aleluia! Queridos, e foi uma coisa assim tão tremenda, que eu comecei a sentir desejo de entrar, e ele segurou a minha mão e disse não, e o pé encostou, parecia que havia uma bomba de sucção, e aquela água começou a subir, e quando começou a sair pela minha boca, eu comecei a falar a mesma língua que eles lá falam, que aqui a gente chama de batismo com o Espírito Santo. Amados, foi uma coisa assim tão tremenda. E ele foi me levando, me conduzindo pelaquela rua linda. E eu vi um jardim, cujas árvores, os galhos batem palma e glorifica a Deus, as flores. Eu falei, o quê? Árvore que fala, bate palma. Planta que bate palma. Não foi essa a minha formação, né? Entende, né, mano? Aí eu falei, que isso? E ele respondeu, aqui, Salomão, todo ser que respira, louve ao Senhor.
e vejo um exército de anjos marchando em nossa direção. Falei, o quê? Exército de anjos? Ele disse, não, um grupamento. Falei, não, mas eu servi o exército, eu sei o que é isso. Ele, é um grupamento. Falei, mas eram milhares, irmãos. Eu falei, eles vão passar por aqui? Ele disse, sim. Vai esmagar nós dois. Ele disse, você verá. Queridos, ele passava por mim e eu por eles como se fosse uma sombra, que passa uma na outra e você não sente. E aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda. E eu comecei a exaltar e glorificar a Deus e perguntei a ele, para onde vai esse exército? E ele me respondeu, para a terra. Eu falei, o quê? Todos os dias, desce um grupamento e sobe o outro. O que eles irão fazer? Pelejar em favor da igreja do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! Você não está só, meu irmão. O Senhor dá ordem a seus anjos a nosso respeito, para que guerreiem por nós. Aleluia! Alaxurianda lavaz. Queridos, daí a pouco eu deparo assim com um altar mais enorme. Havia 7 degraus à direita, 7 à esquerda, e nós subamos. Ele disse, subamos. E eu subi com ele. E quando chegou aqui, digamos assim, ele disse, para. Eu parei. Ele pegou a espada, fez isso, assim, de novo. E ele começou. E foi desfilando ali, tá? Devagar, parecia um soldado de infantaria. E aqueles passos firmes, uma cadência firme. E de repente eu avistei 12 tronos à direita com seres sentados. 12 tronos à esquerda com seres assentados. E eles passavam todo o tempo. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo. E do som da boca de cada um, parecia um som de orquestra. E eu fiquei assim, não acredito. Amados, foi um negócio tão tremendo. Quando ele parou diante assim, 2 enormes tronos numa posição bem mais elevada, parecia que havia ali 2 sols sentados, um ao lado do outro. E ele apresentou a arma, se curvou até aquele chão magnífico que eu nunca consigo descrever. E ele disse, mestre, missão cumprida. E aponta assim com o braço esquerdo. E faz isso. Eis aí o Salomão. E vai saindo assim, até chegar junto a mim, como se ele estivesse esperando uma ordem. E de repente eu ouvi a mesma voz que falou comigo no Canecão, a mesma voz que falou comigo no meu último desfile de carnaval. Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. Eu falei, o quê? Senhor Jesus, tu estás aqui, é tu? E aquela voz me respondeu, sou eu. Eu falei, deixa eu te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. E aquela voz me respondeu, ninguém jamais me viu como eu estou, e tu não me verás, porque se vedes, dirás que viu Deus, quando não viu, só ouviste. E começou ele a falar com o som de muitas águas, e eu ouvia trovão, relâmpago, e eu queria baixar a cabeça, e ao mesmo tempo queria enxergar, e não sabia o que fazer, e não conseguia enxergar nada. Quando eu vi uma silhueta de uma mão que fez assim, e surgiu um telão, e naquele telão começou a contar a história da minha vida. Desde o meu primeiro momento no ventre da minha mãe, nascimento, crescimento, até a hora da minha morte. Tudo quanto eu fiz de certo e errado estava ali. E quando eu vi as coisas erradas, errôneas que eu pratiquei, eu pedia perdão e aquela voz me respondia, eu te amo. Eu vi outra coisa, eu pedia perdão e aquela voz, eu te amo. E apagou-se o telão com a cena da morte. Ele disse, agora você terá que voltar. Você perdeu 21 anos da sua vida. Você nunca me levou a sério. Mas eu falei à sua avó, minha serva, isso mexe comigo, meu irmão. Eu falei à sua avó, minha serva, que você seria ministro do meu evangelho e o tempo começa já. Aí eu abaixei a cabeça e querendo vê-lo, e de repente eu não via mais, mas eu sentia agora ele dentro em mim, falando dentro de mim.
E de repente eu vejo uma silhueta de uma mão e aquela voz dizendo: veja, queridos, eu vi a terra como estou vendo vocês. E pensei comigo, a terra tão perto. E aquela voz me respondeu: quem lhe ensinou que eu estou longe? Quem lhe ensinou isso? E eu me calei, não falei mais nada. E eu vi uma confusão, meu irmão. Uma guerra. Nação contra nação, reino contra reino, como diz a palavra, filho contra pai, pai contra filho. E eu via sombras assim terríveis. Era sombra, mas dava para ver, era coisas feias, terríveis, que entrava no ser humano. E quando entrava no ser humano, ele esfaqueava, ele atirava, ele matava, ele batia. E aquela voz falava aos meus ouvidos: veja. E eu sentia que ele chorava dentro de mim. E eu comecei a ver pessoas que eram jogadas assim em abismo. E ele falava: continua olhando. E eu via navios, barcos afundando. E eu via aquela sombra que afundava aquelas embarcações. Aeronaves que caíam. E eu via aquela sombra que derrubava as aeronaves. Acidente automobilístico para tudo quanto era lado. E eu via aquela sombra que provocava essas coisas. Eu falei: é assim. Ele me disse: é assim. E o ser humano que eu criei na terra, eles criam para si deuses, e diante desses deuses que eles criaram, eles se prostram, eles adoram, eles cultuam, mas a mim nada faz. Não adoram e nem cultuam. E veja o que o espírito das trevas faz. Querido, espírito maligno, especialista em levar a pessoas a aborto, separação de lares, destruição de famílias, de briga, de confusão. Querido, o que leva para a morte não é o mesmo que leva para a briga. O que leva para o alcoolismo não é o mesmo que leva para a cocaína, maconha ou cigarro. É uma organização tremenda. Eu falei: meu Deus. E eu disse: Senhor, eis-me aqui. Ele disse: vá. E eu disse: mas quando eu chegar lá, quem vai acreditar em mim? E aquela voz me respondeu: quando eu lá estive, nem todos que me viram e ouviram creram. Mas eu fui e fiz a vontade daquele que me enviou. Vá tu e faça a minha vontade, e eu estarei contigo. E deixarei em ti a minha marca. Queridos, eu venho. Quando eu chego no necrotério do hospital, já havia passado 8 horas. E era 3h20 da madrugada e estava orando lá no necrotério o enfermeiro Isaac, orando para me voltar. E o doutor Muri tentando tirar o Isaac de lá. Ele: me deixa, doutor, me deixa. E aquele anjo olha para mim, e eu olhando para o meu corpo ali, naquela mesa de pedra mármore. Não sei se você já entrou no necrotério, né? 2 coisas horríveis, meu irmão, em hospital. É a mesinha cirúrgica, que é aço inoxidável, gelado. Aí vai para o necrotério, a mesa que é de pedra mármore, gelado. E lá você fica nu. É pelado mesmo. A roupa só é colocada em você quando a família vai levar. Só aquele lençolzinho vagabundo do hospital te cobrindo. Amados, ele olha para mim e disse: entra. Eu falei: não. Olha como ele está, está horrível. Olha eu. Estava belo, meu irmão. Você não imagina o que é o corpo celeste, é uma coisa linda. O mestre mandou você voltar. Entra. Eu falei: ah, Deus. Ah, não. Eu ouvi quando ele chegou no ouvido do presbítero que orava para me voltar. Abraço o defunto. O que o presbítero responde? O sangue de Jesus se repreenda, Satanás. Aí o médico: o que foi, Isaac? Nada não, doutor, o senhor não entende disso não. Aí tá o lençol cobrindo o defunto. É o lençol todo, né? Lá a mãozinha fica assim, né? Aí o enfermeiro cai na asneira de fazer isso. Eu vou e pisco. Sangue de Jesus tem poder. E o médico se benzeu todo. Cruz credo. Aí ele cobre de novo. E eu
Ele caminha em direção ao médico. Aí daí a pouco, os dois ouvem uma voz lá dentro. Aleluia. 3h20 da madrugada, o que você faria? Daí a pouco, glória a Jesus. Ao enfermeiro, doutor, o senhor falou alguma coisa? Não, Isaac, isso é encoxa, alguém aí morreu devendo. Aí, meu querido, vem o Isaac e me descobre de novo. Aí eu não faço mais nada. Daí a pouco, ele está olhando para o médico, conversando. Glória a Deus! Isaac, vamos embora, Isaac. Isaac, aqui não é lugar da gente ficar. Vamos embora. Doutor, peraí. Aí ele volta. O sangue de Jesus tem poder. Todo mal aqui dentro está repreendido em nome de Jesus. Aí a minha mão que estava assim, faz isso. Aí ele, cruz, credo. O enfermeiro, o sangue de Jesus tem poder. E a mão está lá. Foi uma coisa tremenda. Que eu sentei na mesa. Mas antes aquele anjo tinha falado com ele de novo, abraço defunto. Olha aqui, Satanás. Tu está pensando que tu me engana? Eu sou ministro de Deus. Aí, meu irmão, quando ele faz isso, eu sento na mesa e o médico, cruz credo. O Isaac, sangue de Jesus tem poder. Aí sabe o que eu faço? Estou na mesa, aí faço isso. Ó. Houve um silêncio. Quando eu fiz isso nu, a barriga que estava costurada de qualquer jeito, e quando você morre assim como eu morri, eles encheram a minha barriga de gases, aquele tecidinho. Quando eu bati no chão, aquilo fez pressão, fez assim, pó, arrebentou os pontos e caiu aquilo tudo no chão assim, plaft. Meu irmão, eu dei um grito, me tira daqui! O enfermeiro está morto! Meu irmão, alaxoricando alabás. Eu comecei a dar glória a Deus, dar aleluia, dar glória a Jesus, comecei a falar em língua, comecei a pular, sapatear, garrei o presbítero e disse, não, você está morto. E nós começamos a pular, falando em línguas, ele começou a falar em línguas, a glória de Deus desceu dentro do necrotério, o médico levantou as duas mãos e disse, a Bíblia estava certa, caiu de joelho e disse, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, aleluia. Xarabachuriando alabar. Oh, irmão, Jesus é lindo. O Deus que nós servimos, Ele tem realmente todo o poder no céu e na terra. Ele continua operando, ressuscitando, curando, expelindo o demônio. E você, no nome dEle, pode fazer também. Porque o Senhor nos garantiu que nós faríamos obras maiores do que essa. Amados, o médico, Dr. Murim, me levou para o centro cirúrgico para dar novos pontos. Ele não conseguiu, teve que chamar outro. O enfermeiro também não pôde me acompanhar. Estava impactado, embriagado. E os pontos não ficaram, houve rejeição. Passei 3 dias falando em línguas no hospital. Dias depois, recebi alta e fui para casa. E os pontos demoraram 9 meses. Quer dizer, a barriga demorou 9 meses para cicatrizar de dentro para fora. E quando eu comecei a andar, eu demorei 9 meses. Eu comecei a ir para a casa de Deus. Comecei a levar a palavra de Deus. Ganhar almas para Cristo. E nunca mais deixei Jesus. Dr. Muri hoje é pastor. Atualmente, médico no Iraque. E como agente secreto de Deus, está lá levando a palavra e ganhando almas no Iraque para a glória de Deus. O Isaac hoje é pastor também, assembleiano. Está lá ganhando almas para o reino de Deus. A doutora legista hoje é da Assembleia de Deus em Campinhos.
Jacarepaguá, sua área. E está lá ganhando alma para a glória de Deus. E Salomão, servo e nada mais, ganhando almas, fazendo discípulo para a glória. Ele merece. Aleluia. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. 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 Queridos, e hoje o Senhor nos deu um trabalho chamado Ministério Vida. Um trabalho que nós fazemos com as vidas consideradas irrecuperáveis. Nas favelas e nos morros do Rio de Janeiro. Um trabalho voltado para a libertação de drogados, viciados e traficantes. E muitos têm se tornado servos de Deus. Tem 15 dias que, em meio à guerra que estava em São Paulo, inauguramos mais um trabalho agora na capital de São Paulo. E a nossa visão, meu irmão, é o reino. Não importa onde essas vidas fiquem, qual igreja. Queremos que fique na igreja do Deus vivo e ali sirva o Senhor e receba a restauração de tudo. Amém? Amém ou não amém? E hoje estou aqui, falando do grande amor de Deus. Responsável por 2 centros de recuperação. E hoje, a atual delegacia chamada Polinter, no Rio de Janeiro, que é um pavio ou um paiol de pólvora, estamos nós lá atuando como capelão e Jesus nele. A minha visão, dentro das penitenciárias do Brasil, é que sejam elas, cada uma delas transformada em igreja, em templo de adoração, e aquelas vidas que estão lá condenadas pela sociedade, pela nossa justiça, venham ser transformadas, e em vez de soldado do 3º comando, comando vermelho, comando caipira, amigo dos amigos, PCC, se torna agora de JC, aleluia, comando de Jesus Cristo, soldado do Senhor, aleluia, porque é assim que o Senhor fará para a restauração dessa nação. E eu quero lhe informar que você acaba de entrar num DVD. Ou julho ou agosto a gente volta aqui para lançar outra vez. E você vai ver o seu rostinho e vai dizer, o quê? Aí você vai dizer, é celebração. Aí se tiver um nordestino vai dizer, é restauração. Queridos, depois você poderá adquirir lá atrás o CD com testemunho completo. O chaveiro que nós estamos fazendo um ato profético pelo Brasil. E você leva para casa, ouça em casa. Dê de presente para alguém, um viciado, um drogado. Quanto é esse CD? R$10. Você semeia R$10. E você estará nos ajudando a comprar Bíblias. Porque nós no Rio estamos trocando armas por Bíblias. Isso eles não mostram. Mas não importa. O importante é que Jesus está vendo. E é para Ele que nós trabalhamos e somamos no reino de Deus. Tá bem? Então depois você adquire lá seu chaveiro. Vou ajudar o Ministério Vida, vou abençoar. Só essa semana nós estamos precisando de R$7.800 para comprarmos novas Bíblias. Porque está chegando o dia de invadirmos a Rocinha. Dentro do dia 10 por aí vai haver blitz de evangelização. E Jesus nele. Semana retrasada foi na Cidade de Deus, 382 traficantes se renderam aos pés do Senhor, e lá 382 Bíblias. Essa é a visão, meu irmão, de restituição dessa nação. Amém? Vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Quantos afastados da casa de Deus estão aqui? Vulgo popular, desviado. Levanta a mão assim.
Só os afastados. 1, 2, afastado. Afastado da casa de Deus. Levanta a mão assim. Só os afastados, vulgo popular, desviado. Levante a mão assim. É? Então, olha, só você afastado e desviado. Vem cá que eu quero dar um abraço em vocês. Somente vocês afastado ou desviado da igreja. Vem cá, tecladista, traz a loura. O nome dessa operação é arrastão. Um casal desse bonito. Agora, quantos aqui não são evangélicos? Não, eu não sou evangélico. Levanta a mãozinha assim que eu quero ver. Levanta assim, bem alto. Legal. Sai do seu lugar, vem aqui que eu quero te dar um abraço. Vem, vem. Legal. Vamos aplaudir a Jesus, igreja linda. Fica aqui, fica aqui do lado. Uhul! Uhul! Olha, aplaudir o Senhor, ele é digno! Isso é lindo, meu irmão! Isso, ela é. Tá vendo? 2 irmãs. Tem mais? O negócio é o seguinte. Vocês me ouviram dar esse testemunho, não ouviram? Vocês creem que Jesus opera e faz maravilha? Creem que Jesus ama vocês? Você quer um desafio? Desviado, voltando à comunhão com Jesus. Eu conheci esse cabra aqui. Fiquei apaixonado por ele. Eu sou desviado. Falou o nome e tal. Tecladista de mão cheia. Meu brother, não foi, pastorzão? Falei, Jesus, um cara desse bom aberto aí pro inferno não pode. Tem mais alguém aqui que não é evangélico? Levanta a mão assim, bem alto. Tem? Hã? É, brother. Por que você não veio à Itália? Vem cá, cara. É esse aí que tá com a camiseta da Itália? É? Ah, vê se aí. Tem mais alguém? Então diga assim para ele, igreja. Estende as mãos para ele e diga assim. Queridos, nesta igreja tem espaço para vocês. Vamos caminhar junto? Vamos caminhar junto? Vamos caminhar junto com Jesus? Então vamos começar aqui. A senhora topa caminhar junto com Jesus? A senhora topa? Top. A senhora topa? Sim. O senhor topa? Top. A senhora topa? É, a senhora topa? Com certeza. Hã? Com certeza. O senhor topa? Com certeza. A senhora topa? E você? Top. Hã? Topo. E você? Com certeza. Rapaz, você topa? Sim. E você, pequenininha? E você topa, né? Sempre? E você? Sim. Ai, e você, né? Top. Sim. E você? Top. Você? Com certeza. E você, né? Com certeza. E você? Também? Você topa? Sim. Você? Top. E você? Top. Você? Top. E você, né? Diabo, você perdeu! 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 O nome disso é arrastão. Acontece muito nas praias do Rio. É relâmpago. Olha, pastor, vem cá, mano, vem cá, mano. Por favor, meu mano. Oi. Vamos fazer revista Tropa. Quero apresentar a vocês, príncipe do exército de Deus, apacentador de ovelha, líder de multidão, pastor Raulson. Aleluia! Ele vai apacentar vocês. Ele vai apacentar vocês. Ele vai apacentar vocês. Uhul! Pode aplaudir. Pode gritar. É festa no céu. E é festa na terra. Aleluia! Oh! Jesus. Jesus é lindo. Não é, Loura? Jesus é lindo. Diga, Jesus é lindo. Jesus é lindo.
Jesus é lindo, querida. Diga, Jesus é lindo. Jesus é lindo. Ah, meu Deus. E quantos mais essas vidas não hão de gerar? Quanto mais. Aleluia. Eu estou feliz. Senhor, valeu a pena as férias. Termino ela dia 31 de maio, mas termino feliz. Não vai agora não, vem cá. Vem cá. Você veio pegar ela? Fica aqui do ladinho dela. Nós queremos orar por vocês. Pastor Raul. Os consolidadores, por favor. Os consolidadores, por favor, já. Vai já. Senhor, amado Jesus, eu não tenho palavra para expressar tamanha gratidão por tudo isso. Não foi o meu testemunho, mas o testemunho do Senhor Jesus em minha vida. E aí estão as vidas, almas preciosíssimas. Senhor, perdoe agora os pecados. Perdoa, Senhor. Que uma unção de Deus venha agora sobre cada cabeça aqui. E que essa unção venha quebrando o jugo, despedaçando ferrolhos. Em outras palavras, Senhor, neutralizando todo espírito de prostituição, de alcoolismo, de tabaco, de drogas e outras coisas mais. Ministra, Senhor, os corações e a mente. E joga por terra, Senhor, tudo aquilo que não procede de Ti, pois é no Teu nome que nós abençoamos essas vidas e entregamos a Ti. E profetizamos que a partir de hoje, tornar-se-ão coluna na casa de Deus, reinos e sacerdotes, para a glória, honra, louvor do Teu nome. E eles, Senhor, farão parte da obra de restauração dessa nação, de norte a sul, de leste a oeste, em o nome de Jesus. Sejam abençoados, sejam transformados, sejam tratados em nome de Jesus. E a igreja diga: eu creio. Agora quero mostrar só uma coisa para vocês. Eu não tenho umbigo. Vocês poderão ver, mas tem o dono do umbigo. Eu carrego em meu corpo 3 temperaturas: quente, morno e frio. Segundo a ciência, choque térmico. E segundo explicam, choque térmico mata em fração de segundo. Mas eu já vivo assim há 26 anos, para a glória de Deus. Jesus mudou a minha história. Algumas redes de televisão já mostraram isso inúmeras vezes e diz que é fantástico. Eu digo que é poder de Deus. Mas para você, quer ver? Vem cá você. Bota a mão aí. Como é que tá? Normal. Quer dizer, tá frio. Tá quente, mais morno um pouco. Tá quente. Deu para perceber as 3 temperaturas? Não te enganei não? Não. Vem você. Normal, frio. Morninho. Frio. Tá morno. Quente. Agora vamos fazer diferente. O senhor. Pega a sua mão assim. Sua mão assim. Como é que tá aqui?
Tá frio. Aqui tá morno. E aqui tá bem quente. Aqui tá morno. Aqui tá frio. Chega aqui, João. Faz favor, vem cá, João. Faz favor. Vamos botar do outro lado. Como é que tá aí, João? Desce. Morno. Tá quente. Aqui tá quente. Quente. Frio. Sim. Frio. Quente. Quente. Morno. Frio. Frio. Morno. Quente. Morno. Frio. Deixa eu fazer com o meu pastor. Não é zombando, não é duvidando da fé. Vem, meu pastor. Pela vida da pastora Márcia, por nos dar esse voto de confiança, de entrarmos aqui no templo, onde vocês são responsáveis por vidas. Quero agradecer o pessoal do Profetas de Bermudas, pastor Ademir. Pastor Ademir, faz favor, pastor Ademir, vem cá, pastor. Crioulo lindo. O João Luiz. João Luiz, chega aqui, João. Gerson. João, faz favor, João. Eu sei que você não congrega aqui, congrega em outra igreja, mas somos um corpo. Pastora Márcia, por favor, pastora Márcia. Esses irmãos são responsáveis. Esses irmãos foram os instrumentos que Deus usou para que hoje eu pudesse estar aqui com vocês, passando essas férias. Eu quero agradecer ao João, pelo pessoal da filmagem. Deus abençoe, Deus multiplique e honre vocês com toda a sorte de bênçãos. E a vocês que ouviram a palavra, creram, ao tecladista que agora vai tocar para Jesus, próxima vez a gente vai tocar junto. Eu no trompete, você no teclado. Tá bom, filho? E a vocês que vieram. Agora, os consolidadores vão acompanhar vocês, as pessoas que oraram, vão acompanhar vocês para anotar o nome. A gente não almeja perder vocês, queremos vocês ao nosso lado. Tá bom? Acompanha eles, tá bom? Aleluia. E a mais? Aleluia. A gente vai cantar só um pedacinho. Só um pedacinho. Que o irmão chegou para mim, aí ele lá de Cavanhaque, não vai sair daqui sem cantar o pagode, né, negão? Então a gente, só uma palhinha, mas não sai não, tá bom? Cante conosco. Fé. Mamãe acreditou nas palavras que o Senhor vinha ministrando ao seu coração e muitas das vezes usava os seus profetas. Seus filhos serão ministros do meu evangelho. E eu era o pior. O Samuel, que hoje é pastor, era o melhorzinho. Ele simplesmente, quando ele estava a fim de ganhar um dinheirinho a mais, ele chegava na boca de fumo e dizia assim, ó, que lá no Rio, se você fizer assim, ó, traficante sai voado, quer dizer, sujou. Passou? Viveu por lá, sabe, né? Pastora de lá, sujou. A galera. Aí ele fazia isso, ó. E a turma corria e deixava tudo. Ele ia, catava tudo, levava para casa. Dias depois ele voltava e vendia para a galera. Não roubou, enrolou. Amados, e mamãe sabia dessas coisas e orava. Mas o Salomão cada dia pior, pior. Mas mamãe não cessava de orar. Querida, quer vitória? Ora.
Ora. Porque a palavra revelada, profética, para a sua casa, para a minha casa é: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amados, um belo dia, eu vou para a cidade de Ilhéus fazer um show com a banda Vitória Regis. E lá no hotel, na cidade de Ilhéus, Bahia, eu estava assim muito inquieto, muito angustiado, deprimido, já havia cheirado todas. E recebi a visita de uma amiga que chegou lá e disse: Saloma, você está tão feio, neguinho, o que está acontecendo? Eu quero morrer. Não dá mais, eu quero morrer. Não, neguinho, eu vou te levar aqui numa cidade vizinha, chamada Cruz das Almas. Procura aí no mapa que você acha, na Bahia. Agora tu imagina o que tem lá em Cruz das Almas. Parecia um shopping, meu irmão, de centro espírita. Mas macumba para tudo quanto é lado. Eu não tenho nada contra, né? Um barulhinho até que é legal, né? Né? Mas, amados, quando eu cheguei lá, naquele centro espírita, desculpa você, que talvez você seja da Corimba, né? Como é conhecido lá no Rio de Janeiro. Mas eu costumo dizer que se macumba fosse boa, o nome não seria macumba, seria boa cumba. Mas é verdade. Uma das coisas que eu já fico distante de lá, porque lá chama o cara de cavalo. Lá o bicho se incorpora e diz: meu cavalo, Muzufi, cavalo. Agora imagina a irmã bonita como essa virar égua lá. Se tem um cavalo, tem a égua. Eu acho isso humilhante, meu irmão. Eu prefiro ser de Jesus, meu irmão. Aqui eu sou pau desse tamanho assim, pintado de preto. Na ponta estava talhada assim, uma cabeça de um idoso, de um velho. Até bem talhado, né? As barbas pintadas de branco, o cabelo. Que eles chamam aquilo de preto velho. O diabo é desgraçado. Além de mentiroso. Pai da miséria. Também é racista. Pai do racismo, meu irmão. Que isso? Tem algum racista aqui? Jesus vai transformar hoje. Queridos, ele pega aquele pedaço de pau e pá na minha canela. Começou a sangrar, pastorzão. Eu falei: o quê? Peguei ele pela gravata e fui assim, ó. E pá! Naquela época a gente brincava de capoeira, né? Deu com a cara na parede e tum, desmaiou. A mãe que se dizia ser mãe de santo veio também, eu pá! Peguei ela pelo cabelo e pá! Tira um Jorjão desse tamanho montado no cavalo, foi ele com o cavalo e tudo. Pá! E eles começaram a gritar: segura esse crioulo, esse negro é louco! E o pau comeu dentro do centro, meu irmão. Apanhei a beça, bati também. Não tinha Deus. Amados, a colega me tirou dali do centro, brigando comigo. Isso não se faz, Saloma. Isso não se faz. Você bateu no santo. Eu falei: eu não. Quem começou foi ele. Deus levou. Chegando lá no hotel, ela contou pro pessoal da banda: Saloma, colé, negão, que vergonha. Bateu no santo. Eu falei: eu não. Ele que começou, meu irmão. Aí, ó. Deus levou. Amados, a colega foi embora. Aí eu inquieto. Mais ainda do que antes. Olha aí, não está na hora do show, vou dar um rolé. Os colegas: não, Saloma, tu não está em condições não, cara. Aí cheirei mais 6 papéis de cocaína e fui andar, e o resto da banda veio atrás, né? Vai atrás do Saloma, que o Saloma já quebrou o centro. Ó, o Saloma não está legal não. Tem uma mocinha da Assembleia de Deus, não só uma, mas vários, lá em Ilhéus fazendo evangelismo, e me deu um folheto. Aí quando ela vai me dar um folheto, ela tirou da minha mão, passa para o outro, eu fiquei sem. E foi dando folheto para todos os integrantes da banda. E o meu? Falei: garota, e o meu? Ela: você já é servo de Deus, Jesus tem em você, seja um escolhido. Baiano é uma bênção. Não é, querido? Tem algum baiano aí? Tem? Se tem, levante a mão. Baiano ou baiana? Não tem?
Não tem baiano? Tá. Carioca, tem algum carioca? Ah, rapaz, ó. Vamos celebrar. Amados, chegando lá na escola de música Vilas Lobos, a coisa foi ficando assim incrementada, boa mesmo. E aí foi aparecendo os amigos, como Luiz Eirão, a cantora Alcione, Jorge Ben, conhecido como Jorge Benjó, e Timaya, que o nome verdadeiro é Sebastião. E aquela turma olhando para mim disse, Saloma, cara. Aí eu falei, Saloma, meu nome é Saloma. Ah, Saloma, cara, Saloma. Tá legal, tá legal. Neguinho, tu é bom demais, cara. Tu é crente? Falei, que isso? Crente. Isso é coisa para velho, para gente sem cultura. E aquilo foram várias vezes, meses, e foi crescendo dentro de mim. E eu me afastei da casa de Deus, eu já não queria ir mais para a igreja. E dentro de pouco eu já estava tocando numa banda chamada Saveiro. Depois fui para uma outra chamada Copa 7. Da Copa 7, a banda do Zé Pretinho, conhecida como banda de Jorge Benjó, o Jorge Ben. E a última, a Vitória Regi com Timaya. Só que quando eu cheguei na Vitória Regi, eu já era totalmente dependente químico. Usuário de cocaína, heroína, LSD. Mas, amados, minha mãe, líder de oração. Meu pai não era cristão, mas delegado de polícia. E eu chegava em casa tão dopado, mas tão doidão, como diz o carioca, que de uma campainha eu via 10. E eu ficava assim, não é possível. A mamãe é um barato. Pra que 10 campainhas? E eu tentava acertar as 10 e não conseguia. Aí sabe o que eu fazia? Chutava a porta e esmurrava. Vai! Abre aí, vai! Bum, bum. E sabe o que ela fazia? Abria a portinhola assim do corredor e gritava, calma, profeta! Mamãe já vai, ministro do Evangelho! Aí você vê que mamãe era daquelas crentes jamais do glória. Foi logo assim que começou essa história de renovação no Brasil e tal, e tal. E mamãe embarcou. E os vizinhos que ouviam minha mãe falar assim, alto gritando. O povo da rua ouvia aquele escândalo meu e da mamãe também. E chegou o filho da crente. Aí os crentes da rua, Jesus, misericórdia, a tua serva não vigia. O filho dela é o pior da rua e ela diz que ele é profeta, ministro do Evangelho. Mas mãe, pai, isso é fé. Abramos as nossas Bíblias em João 10. Verso 10 está tão gostoso, meu irmão, se terminasse agora. Mas tudo bem, Jeová Jirê. Jeová Jirê. Alaxoricando alabás. João, capítulo 10, verso 10. Senhor te abençoe. Que na sua casa nunca falta água, mas que tenha abundância. Se eu te ajudar, vai. Nos diz assim, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa, a vida em abundância. Amados, eu demorei tanto tempo para compreender isso, para entender isso. Eu fui criado num berço evangélico. Disciplinado e doutrinado dentro da palavra de Deus. Na casa de Deus,
Eu aprendi música, o meu primeiro professor de música chama-se Isaías Siciliano, pastor. Ele é italiano, músico, maestro. E ele juntou assim uma turma de meninos da igreja. Entre aqueles meninos estava eu, magrinho, da canelinha fina, dessa corzinha que você está vendo, misturado com café, né? Leite com café. É bom, né? Misturado com café, né? Leite com café. É bom, né? Pergunta a mamãe. E ali, ele foi nos dando teoria musical e tal. Chegou na época de aproveitarmos, né, e sabermos qual seria o instrumento que nos identificava. Ele foi pelos meus lábios. E o meu primeiro instrumento foi saxofone. Depois, bombardino, bombardão. E ele olhou, passou um dia a mão nos meus lábios, cheio de calo de tanto treinar. Ele disse: Salomão, você tem um jeito para trompete. Eu falei: meu Deus, eu estou com 3 embocaduras. Tá bom, pastor. E ele ralou meu bico naquele trompete, né, naquele bocal. E daí então começamos a tocar. E quando nós começamos a ficar bom no negócio, formou-se uma orquestra na igreja. Ele disse: agora eu vou enviar os melhores para a escola de música Vilas Lobos. E entre os melhores estava lá o Neguinho. Eu sou chamado de embaixador do rei. Aqui eu sou chamado de filhinho. Aqui eu sou chamado de príncipe, sacerdote real. Aleluia! Glória! Glória! É Jesus! Alaxarabachuriana alabá. Oh, queridos! Chegando lá na sessão, aí a colega: Saloma, presta atenção. Eu falei: tá legal. Aí o bicho incorporado no corpo de uma mulher e de um homem que se dizia ser pai e mãe de santo, olhou para mim e disse: mas o filho está carregado. E jogando aquela fumaçada, eu já não gostei muito daquilo. Eu falo: desembucha logo, cara. Fala o que você está vendo. Fala. Eu quero um boi. Eu falei: o que, meu menino? Eu olhei para a cara da colega. Ela: calma, Saloma. Eu quero 10 caixas de cerveja. Eu falei: que é isso? Uma caixa de charuto cubano. E se entortava todo. E mais, $252. Não queria o nosso dinheirinho. Não. Falei: o quê? Você quer fazer festa às minhas custas? Vai roubar, cara. Aí ele olhou para mim e disse: eu te quebro. Eu falei: ah, brother, se tu levantar daí, te enfia a mão. E mandaram tomar um tal banho de jabô, que eu não sabia o que era isso. Fui criado na igreja. Praticamente. Aí começaram a me jogar aquela erva, né? Aquele chá de erva, como diz o carioca, fedida, meu irmão. O negócio fede mais do que o pecado de Adão, cara. Falei: que isso? Aí eu cheguei para a colega e disse: eu vou ficar assim? Saloma, isso é para abrir os caminhos. Eu falei: só se for das varejeiras. Saloma, não fala assim com o santo. Eu falei: ele é um porco. Aí me levaram de novo fedendo, né, pro terreiro. Você quer fazer festa às minhas custas? Vai roubar, cara. Aí ele olhou para mim e disse: eu te quebro. Eu falei: ah, brother, se tu levantar daí, te enfia a mão. E mandaram tomar um tal banho de jabô, que eu não sabia o que era isso. Fui criado na igreja. Praticamente. Aí começaram a me jogar aquela erva, né? Aquele chá de erva, como diz o carioca, fedida, meu irmão. O negócio fede mais do que o pecado de Adão, cara. Falei: que isso? Aí eu cheguei para a colega e disse: eu vou ficar assim? Saloma, isso é para abrir os caminhos. Eu falei: só se for das varejeiras. Saloma, não fala assim com o santo. Eu falei: ele é um porco. Aí me levaram de novo fedendo, né, pro terreiro. E aí o bicho chegou e disse:
E jogou mais uma fumaçada pra cá, pra lá. Fala logo, cara. Ele, eu te quebro. Eu falei, rapaz, eu não vim aqui pra apanhar, não. Eu te pego. E ele tava com um pedaço